Olá, eu sou o Paulo Gama, do time de análise política da XP Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e eu venho aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente tem na agenda da política nessa semana que vai chamar a atenção dos mercados. É uma semana em que, apesar do feriado na quarta-feira, vai ter muita movimentação na política em Brasília. A gente começa aqui por uma tentativa de resolver o impasse sobre o orçamento, que a gente conversa aqui desde o final de março, e dessa vez o presidente Jair Bolsonaro tem prazo durante a semana para tomar a decisão, que é o dia 22 de abril, quando se completam aí 15 dias úteis do envio do projeto para sanção ou para o veto dele. A gente tem um cenário em que um acordo parece bastante encaminhado, um acordo que preserve o que foi feito ali de combinado entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o governo, inclusive no Ministério da Economia. E a gente caminha para uma saída que preserve o acordo que foi realizado entre a Câmara dos Deputados, Senado Federal e governo, incluindo o Ministério da Economia, que é de preservar pelo menos 16 bilhões e meio de reais da emenda de relator. No final da tramitação do orçamento, o valor dessa emenda foi acrescido ali para 30 bilhões de reais e a gente lembra, foram reduzidos os níveis de despesas obrigatórias que o governo vai precisar gastar para que se contemplasse aí esse excesso das emendas de relator. O acordo encaminhado, portanto, prevê a manutenção desses 16 bilhões e meio de reais, podendo chegar ali até a 18 bilhões, como pleiteava o presidente da Câmara, Arthur Lira, e a partir dali o governo faria um veto parcial e depois, por uma medida ali via decreto, faria a recomposição das despesas obrigatórias. E aí a gente entra em outro tema dessa segunda-feira que importa para isso também, que é a sessão do Congresso Nacional. Deve ser votada na noite de hoje um projeto de lei do governo federal que trata ali de mudanças na LDO e mudanças na disposição das regras orçamentárias para permitir que, por decreto, o governo reduza os gastos de despesas discricionárias do RP2 e realoque nas despesas obrigatórias. Essa foi a saída encontrada ali pela equipe técnica do Ministério da Economia, a equipe técnica do Palácio do Planalto, que satisfez ali as demandas do Congresso, e é nessa direção que a gente caminha para esse acordo. Politicamente, o resultado é desgarçamento na relação entre o Ministério da Economia e o Congresso Nacional, que já não vinha bem antes, e depois dessas idas e vindas que a gente teve nesse mês de negociação, ficam um pouco piores daqui para frente. Na sessão do Congresso Nacional também devem ser apreciados vetos do presidente Jair Bolsonaro a outros projetos de lei. É o caso do projeto que trata ali da renegociação de dívidas dos estados e dos municípios, em que o governo federal presta atenção no dispositivo que trata das contragarantias, as dívidas dos estados e municípios, que há um risco fiscal ali implícito que o governo presta atenção. E há também uma outra discussão ainda sobre o auxílio emergencial de 2020, que o governo vetou a ampliação do pagamento em dobro para algumas famílias monoparentais, e o Congresso, enfim, se derrubar esse veto, ocasiona aí um gasto de 600 milhões de reais por mês em que houve pagamento do auxílio. Então o mercado presta atenção também às questões fiscais desses dois vetos. Por fim, a gente tem na semana perspectiva de instalação da CPI da pandemia. A gente lembra, o colegiado é composto por 4 senadores governistas e 7 que não são governistas, 5 deles independentes, 2 da oposição, mas essa configuração geral da CPI nos indica ali que nos próximos 90 dias o governo não deve ter vida fácil, até pelos nomes que estão sendo indicados para a relatoria da comissão, que é do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o presidente da comissão, um meio termo ali entre oposição e governo, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Mas a gente lembra, Amazonas, onde houve aquele problema, a crise do abastecimento de oxigênio, portanto não deve ter vida fácil também nas mãos do presidente e do governo federal. Esses são alguns dos temas que o mercado presta atenção no calendário da política dessa semana, e eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!